Deus, se os irmãos pudessem ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Um versículo assim muito simples, né? Mas tem algumas verdades aqui que nós podemos conversar sobre essa verdade hoje, né? Marcos capítulo 2, no versículo de número 1 ao versículo 5, né? Trata-se do paralítico de Cafarnaum. Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 2, no versículo de número 1 ao versículo 5. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube que estava em casa. E logo ajuntaram tanto que nem em um lugar junto à porta eles cabiam e anunciavam a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: perdoados estão os teus pecados. Deus, te amamos, te adoramos, te glorificamos, Deus. Obrigado por este momento, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor já fez hoje aqui, ó Deus. Obrigado pela vida de cada um, Senhor, que se desprendeu de casa para estar aqui, para junto nós louvarmos o teu nome, Senhor. A tua palavra, ela é autoridade. Mas, Deus, tu me conheces, Senhor. Eu quero receber a tua autoridade para compartilhar esse texto da tua palavra. Cuida do meu coração agora, Deus. Fala comigo, Senhor, e fala o teu povo. Porque tu és, Senhor, o Deus maravilhoso em nossa vida. Te adoramos em nome de Jesus. Amém? Podeis sentar, muito obrigado. Queridos, antes de compartilhar o texto da palavra de Deus, eu gostaria de agradecer, né? Claro, agradecer a direção da igreja, né? Como vocês já perceberam, também já foi anunciado aqui. O pastor Marcelo, ele não está presente, né? E ele hoje nos responsabilizou de estar aqui, né? Está tudo bem com ele, né? Ele enviou um abraço a vocês, né? Mas está tudo bem, os irmãos orem, né? Ele está viajando, né? Para que Deus traga ele na sua santa e gloriosa paz. Quero agradecer a todos vocês, né? Porque eu sempre falo uma coisa. Se nós estamos em pé por causa das orações dos irmãos, nós temos essa certeza, nós temos a convicção. Então, nós queremos agradecer a todos vocês, né? Também o carinho que sempre nos recebe, né? A gente geralmente chega mais cedo, né? E a gente tem a oportunidade de cumprimentar, de abraçar. Eu falo sempre que igreja é isso aí, igreja ela é comunhão. Igreja não é palestra, isso tudo é consequência, né? Igreja é quando nós podemos abraçar um irmão, podemos cumprimentar o irmão e podemos sentir no irmão o mesmo Espírito que está em nós, né? Isso que é importante na nossa vida, né? Aquele lugarzinho ali, ó, eu estou sempre ali. Terça-feira eu não gosto de faltar, né? O domingo geralmente eu estou nas congregações, né? Mas terça-feira eu estou ali aprendendo, né? Eu estou ali com o meu ouvido atento para ouvir a palavra de Deus. E quando, né, há uma oportunidade de estar aqui, os irmãos já sabem como é que eu estou, né? Pastor Pedro que sabe, né? A ansiedade que eu fico, né? Por quê? Só a misericórdia de Deus, né? Você está diante do jardim de Deus, não é brincadeira. Né? Eu não sei que vocês já observaram o jardim, né? Já esteve no jardim, né? Quando aquelas flores estão viçosas, né? Aí os beija-flor, eles vêm e beija só que tem vida, já viu? As flores secas, né? Ele deixa de lado. Mas aquela que está perfumada, aquela que tem um bom perfume, né? O beija-flor vai ali, tá certo? E sacode ela, tá certo? Hein? O beija-flor nesta noite é o Espírito Santo aqui, né?
Você é uma flor de Deus. Você é uma flor no jardim de Deus. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te visitar nessa noite. Aleluia. Querido, nós lemos um texto da palavra de Deus, eu já falei aqui, muito conhecido, né? Os 3 evangélicos sinóticos, eles tiveram a preocupação de registrar, eu quero crer que foi o Espírito Santo que perturbou eles, né? Registra isso aqui, porque esse milagre, ele é muito importante, né? Muito importante, e tem uma lição muito grande para a nossa vida. Mateus registrou no capítulo 9, versículo de 1 a 8, né? O que mais resumiu foi ele. Lucas, ele escreveu no capítulo 5, versículo 18 ao versículo de número 26. E Marcos registrou aqui no capítulo de número 2, no versículo de 1 a 12. Nós lemos até o 5, mas foi de 1 a 12 que ele registrou esse grande milagre, que foi um homem que teve um privilégio de ter um milagre duplo. Né? Ele teve um milagre duplo. Ele foi primeiro curado da alma. Primeiro, Jesus o curou da alma, porque o maior interesse do Senhor é curar nós da alma, não é não? Vocês estão curados da alma. Eu tenho certeza que todos nós aqui estão aguardando um milagre hoje aqui, ou não? Mas da alma você já recebeu, aleluia. Você pode glorificar a Deus, irmão? Então, ele recebeu um milagre duplo. Nós percebemos aqui que quando aqueles homens, né, que a Bíblia diz que ele era conduzido por 4, mas era muito mais de 4, eles só revezavam, né? Eles revezavam entre si. Porque aqui mostra a figura da igreja, não é isso? Interessante que quando eles, com aquela dificuldade toda, né, eles abaixam, eles abrem o telhado, abaixam aquela cama, e quando chega diante de Jesus, aquela expectativa toda, Jesus olha para ele e fala assim: filho, perdoados são os seus pecados. Né? E ali tinha alguns escribas sentados, sempre tem, né? Aqui não tem, mas sempre tem. Quando reúne o povo de Deus, tem sempre um escriba, um fariseu, né? Mas aqui não tem. O outro falou até misericórdia ali, né? Eles começaram a razoar nos seus corações entre si, né? E falou: olha, por que diz blasfêmia assim? Só quem pode perdoar pecado, senão Deus. Né? E Jesus, né, no Espírito, ele sentiu que eles razoavam nos seus corações, né? Disse: por que vocês razoam nos vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados são os seus pecados, ou dizer: pega a tua cama e vai para a tua casa. Hein? Claro que é muito mais difícil perdoar pecado, ou não? Porque perdoar pecado tem um longo sacrifício de Jesus, né? De vencer a morte para nos libertar do pecado. Não? Aí Jesus: mas para que sabeis que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado? Diz ao paralítico: a ti te digo, levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. Aleluia. E aí você vê no versículo 12, que ele imediatamente, ele levantou, pegou a cama, né? E saiu no meio de todo mundo. Irmãos, olha como é que Deus é tremendo. Eu falo sempre que Deus é campeão dos campeões, sabia? Sabia que Deus é campeão dos pesos pesados? Hein? A cama que foi usada para conduzir o homem, agora o homem estava conduzindo a cama. Você pode glorificar a Deus, irmão? Deus, Jesus, ele tem a capacidade de mudar a sua vida, mudar o curso da sua vida. Aleluia! E aí houve glorificação. Eu fico pensando a cara, a posição do escriba, né? Agora, o interessante desse texto, porque esse texto nos mostra duas prioridades importantes. Uma, da igreja, né? A missão da igreja, mas a prioridade nessa missão da igreja.
aqui na terra? Qual é a razão que Deus colocou a igreja aqui na terra? A outra é a prioridade de Jesus, né? A prioridade da igreja é trazer o pecador até Jesus. E a prioridade de Jesus é perdoar pecado. Né? Você pode ver que todo mundo estava curioso ali, ó. Ele vai levantar. Perdoar seus pecados, olha. Porque Jesus está interessado é que nós vamos para o céu, não. Ele quer curar a nossa alma, primeiramente a nossa alma. Fica tranquilo, que aqui você viu, né? Curou a alma daqui a pouco. Né? Interessante, irmão, que aqui mostra, né, a prioridade da igreja, o que é? Trazer, porque aquele paralítico, ele é o pecador que não tem condição de chegar até Jesus. Ele representa o pecador que não conhece Jesus, que não tem condição de chegar até Jesus. Quem vai levar, quem vai trazer o pecador até Jesus? É você. Aleluia. A prioridade da igreja, irmão, é evangelização. A igreja que evangeliza é uma igreja forte. Eu falo sempre que a igreja que evangeliza, né, é a igreja que tem poder. Ou não? A igreja que evangeliza, porque o evangelismo é o arroz de feijão da igreja. É o que sustenta a igreja. Né? Tem muitas coisas que se envolvem, é bom, é maravilhoso, mas, irmão, a igreja que não evangeliza é uma igreja fraca, ou não? E o evangelismo clássico é aquele evangelista que João registrou. Né? João, você pega o capítulo 1, quando você pode ver todo curso que tem, que vai falar sobre evangelismo, vai falar de João 1. Por quê? Foi quando Jesus estava preparando o seu ministério, né? E ali aconteceu uma coisa interessante, que o evangelismo não é na igreja. A igreja é para nós adorarmos a Deus, é para nós doutrinarmos a igreja, é para que nós reunir Deus, manifestar o seu poder, a tua graça, não é? Mas evangelizar é aonde você mora, é aonde você anda, é aonde você estuda, é aonde você trabalha, lá que é o lugar de evangelizar, ou não? Não é? E ali tem o evangelismo clássico, né? O mais comum, que a gente estuda mais, é o de Filipe, quando a Bíblia diz que Filipe acha Natanael. Aí ele fala assim, Natanael, nós achamos, capítulo 1, versículo 45, achamos aquele que Moisés escreveu na lei e que os profetas, que foram escritos pelos profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Olha o que ele fala. Ele acha Natanael e fala, ó, nós achamos. Jesus é o maior achado que você pode ter. Ou não? Tudo que você acha nessa terra, tudo que você descobre nessa terra, vai acabar aqui. Mas quando você acha Jesus, vai para a vida eterna. Ou não? Quando você abre a Bíblia em João, no capítulo 5, versículo de número 24, Jesus diz assim, ó, aqueles que ouvem a minha palavra e crêem naquele que me enviou, têm a vida eterna. E não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. Então, quando você evangeliza, você dá a condição às pessoas de ter a vida eterna. Aqui você vai viver 70 anos, 80 anos, aí aquele pela sua robustez pode até ir até os 100, né? Talvez seja o meu caso. Né? Aleluia. Tem gente, eu sei que nem gostou. Eu tenho que tomar água, gente. Secou minha boca, eles botam a água tapada aqui, não, tá beleza. Então, quando você oferece Jesus, você oferece a vida eterna às pessoas. Aleluia. Quando você oferece Jesus, você oferece a dispensa de Deus para ele, ou não? Hein, Joseli? A dispensa de Deus. Paulo, quando escreve
Em Efésios capítulo 1, versículo 3, ele fala assim, olha, bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha, irmão, em Cristo Jesus, nós temos a dispensa de Deus aberta, irmão. Hein? Você já pensou você ter uma dispensa de Deus aberta, hein? O que você está precisando nesta noite? A tua alma já curou. Aleluia. Ele já purificou a sua vida. Hoje você está aqui orando ao Senhor, eu não sei, alguém deve ter botado algum nome lá, porque eu botei o meu, estou aqui. E no final nós vamos orar, e nós vamos nos unir aqui, sabe para quê? Para um abençoar a vida do outro, aleluia, e nós saímos daqui vitoriosos em nome de Jesus. Então a primeira coisa que eu percebo aqui, irmãos, né, no versículo 3, é a unidade desses homens. Unidade, irmão. É o que Deus sonhou para a igreja, ou não? Eu fico imaginando esses homens, que eu já falei aqui que não foram 4, foram muito mais, né? Eles apenas revezavam, que era muito longe, né? Eu fico imaginando aqui, se cada um tomasse uma direção diferente e abrir o homem no meio, ou não? Se eles tomassem cada um rumo, se ele não tivesse unido no mesmo propósito, né, eles iam andar no deserto, sair do nada e chegar em lugar nenhum. Mas eles tinham o mesmo objetivo, tinham o mesmo propósito, buscavam a mesma coisa. Né? Eu lembro de um professor, né, ele vinha me visitar sempre ali, né, nas quinta-feiras, ele marcava com o secretário e ali ficava uma hora comigo. Um dia ele falou comigo que o mestre mais bem sucedido da Índia, quando ele tinha 5 anos, ele falou com o pai assim, pai, ele chegou do colégio e falou, pai, eu não estou afim mais de ir ao colégio não, isso não é conselho para ninguém, tá? Aí ele falou assim, mas por que, meu filho? Porque lá no colégio, eles estão me ensinando a desenhar, eu só estou desenhando, sabia? Ué, mas desenhando por quê? Esses dias que eu estou no colégio, eu estou desenhando o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Eu não quero aprender, por exemplo, hoje eu estava desenhando 1. Eu não quero desenhar 1. Eu quero saber como ser 1. Eu quero saber como o senhor e mamãe pode ser 1. Por quê? O céu nunca vai ser derrotado. Sabe por quê? Porque eles são 1. É uma verdade. Você já viu o céu ser Eu lembro, tem um texto da palavra de Deus, que vocês sabem muito bem isso, né? Que Jesus ele falou um sermão para a igreja. Né? Esse sermão, ele começa lá no capítulo de número 13, no versículo 17 em diante, e vai até o capítulo 16 de João, versículo 32. Né? E no capítulo 14, você vai ver que o povo está atribulado. Por quê? Vocês vão ver no capítulo 13, Jesus falando com ele que vai sair, que vai embora, que vai ser, que naquele momento ele não podia. Eles ficaram apavorados, estavam ali acostumados com Jesus, todos os dias com Jesus. Aí no capítulo 14, você vai ver Jesus, ele confortando o discípulo. Aí ele fala, olha, não se turbe vossos corações. Crede em Deus, também crê em mim. Na casa do meu pai, há muita morada. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, eu vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e levarei para mim mesmo. Para que aonde eu esteja, vós estejais também. E mesmo, vocês sabem para onde eu vou, então vocês conhecem o caminho. Aí o que Tomé fez? No versículo 5. Ele diz assim, aí disse Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vai. Como saberemos o caminho? Aí ele falou, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí Jesus começa a falar o caminho da vitória. Aqui, se
conhecesse, se conhecer a mim, conhece também o meu Pai. E digo mais, agora, a partir de agora, vocês conhecem e têm visto. Tá? O que ele estava falando? Ele estava falando, olha, quem conhece a mim, conhece o Pai. Tá? Então, se você teve a oportunidade de ver a mim, você viu o Pai. Né? Aí Felipe, Felipe não entendeu, né? Parece que Felipe é aquele que, para contar até 20, tem que tirar os 2 sapatos, né? Ele não entendeu o que Jesus falou. Ele falou, Senhor, mostra-me pelo menos o Pai. Nos basta. E Jesus, olha, estou tanto tempo convosco. E vocês? E Felipe, não tem de me conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. E ainda me diz, mostra-me o Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Aleluia. Ele está dizendo, olha, nós não rasgamos o pano, não. Nós temos o mesmo propósito, a mesma direção. Nós buscamos a mesma coisa. Aleluia. Porque o céu é vitorioso. Porque eles estão juntos. Por que o povo de Deus é vitorioso? Porque eles estão juntos. Interessante, irmão, que você continuar no livro de João, lá no capítulo de número 16, que ele encerra o sermão, e ali no versículo 33, ele fala uma coisa, olha, eu vos digo isso para que vocês tenham paz em mim, porque no mundo vocês tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci. Está dizendo, ó, você quer vencer? Ó, você quer vencer? Olha aqui. Vocês comecem a obedecer a tudo aí. Olha, no mundo tem aflição, mas vocês vão ter paz em mim se vocês obedecerem o quê? A minha palavra. Aí tem uma coisa interessante, que ali ele termina o ministério dele terreno, da partir dali ele foi para a crucificação, certo? Ele foi para a crucificação. Aí o que acontece? Ele começa o capítulo 17 fazendo uma oração. A oração de Jesus do capítulo 17 é o quê? 17 é o sonho que ele tem para a igreja. É o sonho que ele tem para você, o sonho que ele tem para mim. Aleluia. Aí ele começa na introdução, no versículo 4, ele fala o seguinte, olha, eu te glorifiquei na terra, Pai. Porque toda introdução de oração tem que ter adoração, né? Aí ele fala, eu te glorifiquei na terra, consumando toda a obra que tu mandaste eu fazer. Isto é, quando nós fazemos uma obra na terra, irmão, a glória não é nossa, a glória é dele. Aleluia. Jesus falou, eu te glorifiquei, Pai. Sabe por quê? Porque tudo que o Senhor mandou fazer, eu fiz. Eu sofri, a minha trajetória não foi fácil até agora, e da agora para frente vai ser pior, mas tem uma coisa eu vou dizer para o Senhor, eu estou na obediência, e toda a honra e toda a glória é sua. É interessante que ele faz uma oração, e na oração ele começa a falar o que ele quer para a igreja. Uma igreja santa, uma igreja imaculada, uma igreja vitoriosa, uma igreja, ele chegou até a dizer assim, olha, eu não quero nem que tire do mundo, mas você livre do mal, né? Quando chega no versículo 20, ele fala assim, ó, essa intercessão não é só para este não, é para todos aqueles que através da palavra venham a crer em mim. Pai, que eles sejam um. Como tu és um em mim, e eu sou um em ti. E que eles sejam um em nós, para que o mundo veja que tu me enviaste. Aleluia. Irmãos, se você quiser ter vitória na vida, se você quiser ter vitória na tua casa, seja um na sua casa. Se você quer ter vitória na empresa, seja um na sua empresa. Se você quer ter vitória, aonde você, qualquer coisa que você quiser fazer na vida, e se você quiser ter vitória como igreja do Senhor, trabalhe unido, aleluia, anda unido. Aí ele fala assim, olha, e eu dei a minha glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim. Para quê?
para que seja perfeita a unidade deles. Aleluia. Para nós alcançarmos vitória, nós temos que estar unidos. Então, a primeira coisa que nós entendemos nesse texto é que os homens aqui estavam juntos. Irmão. Primeiro, você vai ver logo no versículo 1, dizendo assim, alguns dias depois, ele entrou em Cafarnaum, naturalmente a casa de Pedro, né, onde ele ficou morando por 2 anos. Ele falou assim, aí diz o texto, que ele fala assim, indo, ele falou assim, olha, alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. Primeira coisa, ele estava unido em saber, irmão. Primeiro, conhecer Jesus, saber aonde Jesus está. Porque tem muita gente, irmão, que está 20, 30 anos na igreja, ele já ouviu falar muito de Jesus, mas não conhece ainda Jesus. Conhecer é muito diferente de ouvir falar, ou não? Hein? Quem me conhece aqui, mais ou menos, está sentado ali olhando para mim. É a minha esposa. Ninguém aqui me conhece. Quando as pessoas falam, às vezes, um elogio a mim, eu falo assim, olha, quem não me conhece, compra e paga caro. Quem me conhece não quer nem de graça. Então, para você conhecer uma pessoa, é preciso você morar junto. Não adianta você ver Deus só na igreja. Você tem que levar Deus para casa, ou não? Aleluia, você tem que sair daqui hoje com Ele, você tem que entrar no carro com Ele, você tem que entrar na casa com Ele, você tem que sair amanhã pela manhã com Ele, aleluia, aí você vai ter experiência com Ele. Tem um texto de Oséias, né? Oséias 6:3, né? Conheçamos e prosseguimos a conhecer o Senhor, tá? Aí ele fala assim, é como a árvore, é como a álvora. Ih, rapaz, minha língua enrolou. É como a alva na sua saída. Aí ele diz mais, ele diz assim, e ele a nós virá como chuva seródia. O que ele está falando? Ele está dizendo, olha, conheçamos. Por quê? Irmãos, não tem fim a profundidade de Deus, não tem fim a altura de Deus, não tem fim a largura de Deus. Quanto mais você busca, mais conhecimento, mais bênção vai acontecer na sua vida. Conhecimento de Deus é igual você chegar na praia e ver aquela criança com baldinho, já viu? Aquele baldinhozinho pequeno. Tão inocente aquela criança, vai lá, pega o balde, o balde, o mar não está nem aí, já viu? Não diminui nem um pouquinho, né? E se você for, mas eu sou adulto, não vou pegar um baldinho desse, eu vou pegar um barril de 200 litros. Aí você enche o barril de 200 litros, você fica com bastante água, mas o mar continua a mesma coisa. Aí você fala, sabe uma coisa? Eu vou pegar um caminhão-pipa. A fonte de Deus é tremenda. Por isso que Jesus, quando lá no último dia da festa, capítulo 7, versículo 37 de João, disse, olha, ele diz assim, quem crê em mim, como diz a Sagrada Escritura, rio de água viva fluirão no seu interior, aleluia. Se você tem conhecimento de Deus, você é uma fonte de Deus. Ele falou que é como a alva, a sua saída. Hein? Todo mundo sabe o que é alva. Né? É o início do dia. Né? Às vezes está tudo muito escuro, né? De repente, aí você começa a ter conhecimento de Deus, quando você começa a aprofundar no conhecimento de Deus, sabe como é que começa a acontecer na tua vida? Aí começa a clarear tudo, aleluia. Aquilo que estava escuro, aquilo que estava turvo, começa a clarear tudo.
Por isso que Jesus, lá no capítulo de número 10, e versículo 9 de João, ele falou assim, olha, eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem. Aleluia. Hein? Às vezes, na hora de você entrar, está tudo muito ruim. Está tudo muito escuro. Hã? Mas você entra e começa a conhecer os projetos de Deus. Começa a conhecer Jesus. Né? Eu lembro de um moço na Bíblia chamado Zaqueu. Ele ouvia falar de Jesus, ele não podia ir em Jerusalém. Né? Você vai encontrar no capítulo 19, dentro de Lucas. Né? Ele não podia ir em Jerusalém. Por quê? Todo mundo odiava ele, porque ele era publicano, ele era cobrador de impostos. E você vai ver, logo depois aqui, ó, no versículo 13, você vai ver por que Zaqueu, ele quis ver Jesus. Sabe por quê? Porque todo mundo odiava o publicano. Jesus foi jantar com o publicano. Ele pensou assim, espera aí, todo mundo me odeia, eu não posso nem ir em Jerusalém, que eles vão me lixar. Mas tem um aí, um mestre, ele é mestre, ele é rabino, ele ama, aleluia. Aí que coisa interessante, né? Aquele texto é legal, sabe por quê? Zaqueu, quando ele chega, quando ele vê que Jesus está chegando, ele não tem muita opção, ele tem duas coisas para não entrar na multidão. Primeiro, ele era de pequena estatura. Se é pequeno, não tem problema nenhum, tá, irmão? Porque às vezes eu tenho problema com a minha altura. Você precisa ver quando eu preciso abaixar. Quando eu era menor, quando eu ia capinar tiririca. Agora o baixinho, na hora de tirar foto, na hora da multidão, ele vai ter que ficar no lugar, né, pastor Edilson? Não tem problema nenhum ser baixinho. Aí tem hora que ele vai levar vantagem. Às vezes ele tem que fazer uma pintura. Quando pinta embaixo, que maravilha, né? Mas ele tem um recurso muito grande, que quando é em cima, ele bota a escada. Né? Mas na hora da multidão não tinha jeito, né, Joseli? Ele vai e faz o quê? Ele correu e subiu numa árvore, porque tinha outro problema. Se ele entrasse na multidão, ninguém aceitava ele, irmão. Às vezes, nós às vezes, impedimos as pessoas a conhecer Jesus. Ele subiu, interessante, irmão, que quando Jesus, no capítulo de número 19, você vai ver que ele sobe, e no versículo de número 5, você vai ver que quando Jesus passa debaixo da figueira, Jesus olha para cima e fala, Zaqueu, desce depressa. Então tem uma coisa muito interessante aqui. Sabe o que eu aprendo aqui? É que Zaqueu não conhecia Jesus, mas Jesus conhecia Zaqueu. Você pode não conhecer Jesus, mas Jesus te conhece. Aleluia. Você pode não conhecer o projeto de Deus, mas Deus conhece todos os seus projetos. Interessante, né? Que a Bíblia diz que quando ele falou isso, Zaqueu desce e recebe Jesus, gostou disso. Ele começou a conhecer Jesus. E quando você começa a conhecer Jesus, a primeira coisa que acontece na sua vida é transformação. Essa história que você pode vir para a igreja e não precisa mudar, isso é mentira. Quando ele recebe Jesus, a Bíblia diz que ele logo mudou, né? Olha, eu dou o pobre a metade do meu bem, nunca tinha falado isso. A metade dos meus bens eu dou aos pobres. E se eu tenho roubado alguém, eu vou devolver, eu quero ser honesto da agora para frente. Irmão, todos nós, quando chegamos a Jesus, tem que haver transformação. Nós vamos entrar numa campanha aqui, é Jesus na sua casa. Jesus, quando entra em casa, negócio mais ou menos assim. Irmão, quando Jesus entra em casa, as coisas mudam. E aí você pode ver que Jesus fala assim, logo no versículo de número 8 e 9, ele fala assim, hoje vem salvação nesta casa. Enquanto ele ouvia falar, não tem salvação. Mas quando ele conheceu Jesus e levou Jesus para cá, disse, hoje tem salvação nesta casa. Sabe por quê? Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Outra coisa interessante, irmão,
que estavam unidos no amor. Estava junto no amor. Hein? Já pensou? Quando eles olharam aquele homem, eu ouvi muito isso na minha vida. Olha, desculpa a palavra vulgar. Dane-se o avião, eu não sou piloto. Problema não é comigo. Mas ele, como igreja, ele olhou o paralítico e transferiu o problema do paralítico para eles, irmão. A palavra compaixão quer dizer quando você pega o coração do outro, você pega o problema do outro, você pega o sentimento do outro. Aleluia. E eles estavam unidos. Já pensou que falasse assim, que é isso, rapaz? Não, a minha família está bem, você acha que eu vou? Por exemplo, domingo aqui nós tivemos uma cena aqui, que eu vou te falar, não tem quem não comoveu ou não. Hein? Não tem quem não comoveu aqui domingo. Quem esteve aqui domingo? Ih, rapaz, foi ainda bom que eu vim, né? Não, eu ia passar até vergonha aqui, que eu estava aqui. Irmãos, agora não adianta nada nós olhar e falar assim, nossa, que pena. Irmão, amor não é sentimento, amor é prática. Ou não? Quando eles olharam o paralítico, eles sentiram a necessidade, até porque eles conheciam a fonte. Ele conhecia Jesus. Eu quero dizer uma coisa para vocês esta noite. Você conhece Jesus. Jesus já salvou a tua alma. Jesus já salvou a tua família. Você ia ter uma experiência com Deus. Né? A Bíblia diz, né, capítulo 3, versículo de número 16 de João, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Quem ama não cobra, quem ama dá, irmão. Pode escrever o que eu vou falar para você. Quando alguém começa a te cobrar, sai fora dele. Não é dinheiro não, tá? Que se você deve, tem que pagar. Né? Tem gente que fala até que briga porque ama, já viu? Tem uma briguinha lá porque amo, que beleza, hein? Eu gosto tanto da pessoa que vou dar uns tapas nele hoje. Não, a visão daqueles homens, né, de todos eles, né, não era só 4, não tinha mais. Eles olharam e disseram assim, olha, é uma covardia, né, esse homem sofrendo aí, e nós temos a fonte lá. Nós já achamos Jesus. Esse homem precisa descobrir Jesus. Esse homem precisa chegar lá. Aleluia. Porque ele precisa. E agora, que sacrifício, né, rapaz? Botar o homem numa cama. E agora revezar para ir. Quer dizer, eles deixaram tudo. Quando você, irmão, ama. Quando você ama, não tem barreira. O amor tira a diferença. Ou não? Pastor Zé Antônio falava uma coisa que eu nunca esqueci. João Miranda, todo mundo é feio quando não encontra quem ama. Quando você ama a pessoa, você não vê defeito, já viu? Ou não? Por isso que a igreja tem que amar, irmão. Que nós não podemos criticar ninguém. Pecado não é para ser criticado, pecado é para ser perdoado. E nós temos um Deus que perdoa pecado. Nós temos um Deus que transforma a vida. Nós temos um Deus, irmãos, nós temos um Deus que tem misericórdia, que o coração dele está nos nossos corações, o coração dele está na nossa miséria. Eles olharam para o homem e falaram, epa, nós conhecemos a fonte. Se nós levarmos ele lá, vamos resolver. Eu não posso aqui, meu limite não dá. Mas se nós fizermos um esforço, nós vamos chegar lá e ele vai ser liberto. E a terceira coisa que eles estavam unidos é na fé, né? Você já viveu com alguém que não tem fé? Ele nunca pode, já viu? Nunca dá. Meu pai falava que você não tem fé, não levanta da cama. E não atravessa a rua. E falava de sumidouro que nem carro tinha. É que se você não tem fé e vai atravessar a rua, você vai ser atropelado. Quando você vai atravessar a rua, você tem que ter certeza que você vai passar para o outro lado. E se você está passando por uma luta e tribulação, você tem que ter certeza que Deus está segurando nas tuas mãos. Aleluia.
E se você está passando por um problema, você tem que ter certeza que o nosso Deus, Ele é poderoso para cuidar, não é? Você pega o Salmo 30, versículo 5, parte B do versículo. Ele diz que o choro, ele pode durar a noite inteira, mas pela manhã a alegria vai chegar. Você não tenha dúvida disso, irmão. Isso é a confiança que nós temos em Deus. Mas eu não sei se você já viu, aqui não tem, né? Gente que é, você andar com ele, é andar com Fusca com freio de mão puxado. Já andou? Esquenta a roda e o bicho não anda, né, Pedro? Hein? Você quer? Né? Não, não dá, não pode, olha a situação. Né? Tem gente que é assim, irmão. Ele te desanima. Se ele está na sua empresa, manda ele embora. Porque ele vai falir a tua empresa, sabia? Ele vai puxar para trás. Ou não? Conta-se um caso do moço, né, conta-se o caso do moço que ele saiu de manhã, né, todo animado. Um sábado, assim, sabe aquele sábado que você está animado? Aí eu vou ficar em casa. Aí fala com a esposa assim, eu vou ali no mercado comprar. Aí você lembra de uma comida que você gosta. Eu vou lhe comprar uma comida que você gosta. Nós vamos almoçar hoje, vai ser uma bênção. Aí você sai, chega lá e encontra com um indivíduo desse. Aí você fala assim, e aí, tudo bem? Ele fala, não bem nada. Está tudo muito ruim. Está tudo ruim demais. Aí ele fala, mas, e a sua esposa? Ih, eu acho que eu casei com a farmácia, rapaz. Aquele está doente, só fala em dor. Eu não aguento mais essa vida. E seus filhos, rapaz? E meus não dá mais para criar filho, não, rapaz. Aquilo está tudo dando problema. Aquilo nem é adolescente, aquilo é aborrecente. Não dá. Aí o cara fala com ele assim, para ver se anima, fala assim, mas o tempo está bom. Ele fala, mas pode chover. Irmão, é uma desgraça. É aquele homem que chegou diante, quando Jesus ia chegando na casa de Jairo, não incomode, mas o mestre está morto, acabou, sai, é uma desgraça na sua vida, é uma coisa que pendura na sua vida para arrebentar você, mas nós temos um Deus que pode todas as coisas, o nosso alvo é o alvo da vitória. Você conhece aquela história do moço que, não sei se é verdade, né? 2 negativistas conversando, já viu? 2 negativistas conversando é uma desgraça em pessoa. Né? Você pode fazer um filme. Você pode fazer um filme. 2 pessoas e uma desgraça. Diz que um falou para o outro assim, aqui, com o governo que nós temos, nós vamos comer capim. Aí o outro falou assim, vai faltar capim. Irmão, não dá para você viver. E às vezes, gente da igreja, desculpe, irmão. Tem gente, eu vou falar a verdade para vocês. Tem gente que não anda. E quem está perto dele não anda, não, irmão. Sabe por quê? São negativistas. Já falei aqui uma vez, né? Tem pessoas que ele sabe que o limão é azedo, mas ele chupa só para dizer assim, mas está azedo. Ele quer reclamar. Ele quer reclamar. Esses homens, irmão, estavam juntos, mesmo propósito, a mesma direção. Vamos levar? Vamos. Né? Eu lembro uma vez, né? Já vou encerrar, tá? Eu lembro uma vez, né? Vocês devem estar pensando que não vai parar, não. Aqui, eu lembro uma vez, né? Que nós fomos fazer um ar livre. Naquela época ele fazia ar livre, sabe? E, irmão, era um sacrifício, né? É aquela... Ricardo está olhando ali, que ele deve ter vivido isso. Aqui. Era aquele aparelho com a boca fanhosa, né? Aí nós fomos fazer lá no alto do cônigo. Fomos fazer lá no alto do cônigo, o ar livre chegou lá, um com a bateria nas costas, né? Eu com o aparelho nas costas, magrinho, rapaz. Eu estava lá morto. Quando chegou lá, o troço não funcionava de jeito nenhum. E chegando a hora do ar livre, nada dava certo. E aí, juntou gente, que naquela época juntava gente de ar livre, né? E a gente, aquele ar livre, aquela coisa, e o troço não falava. O troço era falhoso, era uma cantinha daquilo. Aí eu pensei assim, rapaz, a gente podia fazer uma oração
esse aparelho vai funcionar. Na mesma hora, eu pensei assim, e se eu fizer a oração e não funcionar? Já aconteceu isso com você? Você queria falar uma coisa, você... Não, peraí, eu vou ficar quieto. Né? Isso, irmão, é falta de fé. Isso é igualzinho aquele moço lá de Marcos 9, né, 23, 22, fala assim, ele fala, Senhor, se tu pode fazer alguma coisa, faz. Se o Senhor pode fazer, tenha misericórdia de nós. Querendo dizer, Senhor, se o Senhor pode. Não tinha fé nenhuma, tinha. Aí o que Jesus falou com ele? Se você pode crer, tudo é possível que crer. Aí, irmão, sabe o que aconteceu? Um tal de Ari Azevedo, alguém conheceu Ari aqui? Ari estava lá e falou assim, irmão, vamos fazer uma oração. Eu falei, amém. Ele aguçou a minha fé. E nós fizemos uma oração. E quando terminamos de fazer a oração, o aparelho começou a funcionar. E quando terminou, uma alma aceitou Jesus como único e suficiente Salvador. Aleluia. A fé, ela é a mão da alma que vai a Deus e não volta vazia. Esses homens, sabe por que o paralítico alcançou a vitória? Porque tinha homem. Você pode ver que no versículo 5 fala assim, e vendo-lhe a fé, né? Outras traduções assim, e vendo a fé deles, não era a fé do paralítico, o pecador não tem fé, irmão, é vendo a fé da igreja, aleluia, Deus quer ver a sua fé, a nossa fé, aleluia, quando você tem fé, não existe nada. E a última coisa que estava unido, na humildade, não tinha ninguém querendo aparecer ali não, Célio, foi eu que trouxe, hein? Aqui, meu muque aqui que trouxe a cama. Foi eu, não. Eles chegaram, entregaram o paralítico e disseram, agora é com o Senhor. A honra agora é sua, a glória é sua. O louvor é seu, aleluia. A humildade, irmão, é o símbolo da vitória na vida do ser humano. Não é? Meu pai dizia que quem se acha se perde. E quando você acha, você tem que devolver porque não é seu. A humildade, irmão, é uma fonte. Você pega Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, parte B do versículo, ele disse, olha, revista da humildade. Porque Deus, Ele resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde. Aleluia. Ele resiste, irmão. Sabe o que é resistir? Quando Ele resiste, quando Deus fecha a porta do céu para uma pessoa, o anjo está contra você, o Espírito Santo está contra você, Jesus está contra você, Deus está contra você, e você pode bater que Ele não abre, mas a Bíblia diz o seguinte, irmão, bem-aventurados humildes, porque dele é o reino do céu. Quando você é humilde e simples, o céu se abre para você. Até porque, vou falar uma coisa para você, você vai me odiar. Tem ninguém melhor do que ninguém. Ninguém melhor do que ninguém. Todos nós somos iguais. Aqui não tem obreiro melhor do que ninguém, não tem obreiro melhor do que membro, não tem membro melhor do que obreiro. Não, todos nós somos iguais, irmão. Tinha uma música antiga, só os velhos lembram. Eu estou falando porque eu decorei quando eu não era crente, tá, irmão? Nós íamos falar assim, João Miranda está aí, ó. Dizia o seguinte, Joseli, não adianta ter dinheiro, nem tão pouco ter cartaz. Na cidade do pé junto, todos nós vamos iguais. Falo sempre isso, já falei algumas vezes aqui. Minha mesa é muito grande para o tamanho do meu estômago. Todas as vezes que eu acabo de almoçar ou jantar, sobra comida. Na sua casa também é assim. Mas meu caixão é muito pequeno para levar tudo aquilo que eu penso que eu tenho. Vou falar uma coisa para você. Tudo é de Deus. Tudo é dele.
Eu dei muito valor ao caminhoneiro, minha irmã, quando ele parou. Eu falei, rapaz, não sabia que eu precisava tanto do caminhoneiro. Hein? Você quer dar valor? O gari é o dia que ele parar de passar em frente à sua casa e pegar o lixo. Você vai ver que ele faz parte da tua vida. Você quer ver? Você quer agradecer? Quer agradecer o homem que inventou a anestesia? Você sabe quem é? Nem eu. Mas vai operar, irmão. É? O cara que inventou a lente, né? É? Um dia eu olhei, irmão, pode trazer. Um dia eu estava lendo Gálatas 6:11, me parece. Paulo dizendo assim, eu que escrevi com grandes letras. Eu escrevi com a minha própria punho com grandes letras. E eu falei, espera aí, mas por quê? Aí comecei a analisar, pensei assim, por que Paulo, um homem tão culto, e a maioria das cartas dele, as 13 cartas dele, a maioria ele não escreveu, ele ditou para alguém escreveu. Por que ele não escreveu? E agora ele escreve aos Gálatas e diz que ele escreveu com o próprio punho com grande letra. Eu falei, será que ele amava tanto os Gálatas assim? Aí eu fui pesquisar, é porque Paulo ele tinha um problema sério de vista. Tá? Aliás, todos nós, né? Você começa a envelhecer, ó, tira para ver. Aí, eu fui ver, rapaz, naquela época tinha um alfabeto grego com a letra de 1,5 centímetros, porque não tinha óculos. Você ia diminuindo a vista, você aumentava a letra. Aí já pensou, você com a Bíblia, com a letra de 1,5 centímetros? Você estava com Bíblia aqui hoje? Aí veio o indivíduo usado por Deus, porque ninguém cria, a gente transforma aquilo que Deus criou. Aí o que vem um indivíduo e faz o quê? E cria lente. Agora a minha vista diminui, eu aumento a lente. E a letra continua a mesma coisa. Você pode glorificar a Deus pelas pessoas? Deus o abençoe em nome de Jesus. Por favor, os pastores, venham aqui. Vamos fazer uma oração, fique de pé, irmãos.